Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da Unicamp 2025. É a questão número 12. A questão diz assim: cerca de 50 modalidades esportivas estiveram presentes nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, dentre elas o tiro esportivo. Outra dezena de modalidades no gelo ou na neve fez parte dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, dentre elas o esqui alpino, incluído nesses Jogos em 1936. Item A. Em uma competição de esqui alpino, um atleta de massa total igual a 90 quilos, incluindo os esquis, desce com velocidade constante um plano inclinado que forma um ângulo θ igual a 37 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o esqui e o gelo é 0,05. Qual é o módulo da força de resistência do ar paralela ao plano inclinado que age sobre o atleta na descida? Bom, pessoal, vamos desenhar aqui mais ou menos, como vai ficar. Eu vou colocar o atleta como um cubinho, porque a gente está acostumado a analisar cubinhos no plano inclinado, Então eu vou colocar como um cubinho. Isso aqui, imaginem que é o atleta, tá? Então, para facilitar aqui o desenho das forças, Então eu tenho, pessoal, quais forças estão agindo aqui? Eu tenho a força peso, sempre vertical, sentido para baixo, não é isso? A gente tem a força normal, perpendicular ao plano, saindo de dentro do plano, fazendo um ângulo de 90 graus. A gente tem a força de atrito contrária ao movimento, O esquiador está descendo, então a força de atrito está contrária, subindo. E ele fala também sobre essa força de resistência que é paralela ao plano inclinado. Eu vou botar ela aqui, como se ela estivesse atrapalhando o esquiador de descer. Tá? Desse sentido aqui. Poderia botar ela aqui em cima. Vou botar aqui, ok? Então vamos desenhar aqui o nome dessas forças. Eu tenho aqui peso, normal, eu tenho FAT e tenho essa força de resistência que eu vou chamar de F. Vou chamar assim, ok? Só que essa força peso eu preciso decompor ela em Px e Py. Então eu tenho Px na horizontal e Py na vertical. Px e Py. Então, pessoal, para o movimento, a gente decompôs a força peso, Então, para o movimento acontecer, a gente tem que considerar as forças da horizontal. Não é isso? A gente vai ter duas forças, de resistência, que é atrito e a FR, subindo, e vai ter o Px tentando descer, que é a força que faz o esquiador descer. A força Px é aquela força que está aqui agindo no esquiador para baixo, ajudando ele a descer aí, essa rampa. Então, como está em situação de velocidade constante, a força resultante é igual a zero, ou seja, está em equilíbrio essa situação aqui, Então, ou seja, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, eu tenho que Px é igual a FAT mais a força de resistência. Eu poderia escrever que a força resultante é igual a zero. Eu poderia escrever que Px é positivo, menos FAT, menos a força de resistência é igual a zero. Aí Px igual a FAT mais a força de resistência positiva. Tá? A mesma coisa, fazendo a análise da força resultante ou colocando que tudo que está para baixo é igual a tudo que está para cima. Tá? Lembrando, pessoal, no plano inclinado, quando a gente tem um ângulo aqui na horizontal, a gente tem que o Px é o peso vezes o seno desse ângulo e o Py é igual ao peso vezes o cosseno desse ângulo, ok? Então, vou fazer aqui Px e Py separado, tá?
Px é igual a P seno de θ. Px igual ao peso, a massa é 90, então peso é massa vezes gravidade, vezes o seno de 37. E 37 está aqui, ó. Ele fala que é com a horizontal, tá? 37. Que vai dar 0,6, né? O seno de 37, Px igual a 540 newtons. Py é igual a peso vezes o cosseno de θ. Então, Py é igual ao peso, que é 90 vezes 10, vezes o cosseno de 37, que é 0,8. Y igual a 720 newtons, ok? Lembrando que no plano inclinado, o Py é igual a normal nessa situação aqui, tá legal? Então, Px vale 540. Pat é coeficiente de atrito vezes a força normal. A gente tem que o coeficiente de atrito, eu posso colocar aqui, né? Posso fazer separado, eu posso colocar aqui. É 0,05 vezes a força normal. A normal não é igual a Py, então a normal é 720 newtons. Mais a força de resistência. Então, 540 é igual a 0,05 vezes 720 dá 36, mais a força de resistência. Quem está somando, passa diminuindo. Então, 540 menos 36 é igual a força de resistência. 540 menos 36, isso vai me dar uma força de resistência igual a 504 newtons, tá? Então, ele quer o módulo da força de resistência 504 newtons, ok? Você poderia fazer o FAT aqui separadinho, se quisesse, tá? Tem aluno que prefere fazer separado, tem aluno que prefere aplicar tudo nas equações, na equação de uma vez. Você faz como achar melhor, tá? Que dá 36. Então, você poderia colocar aqui direto, ou abrir aqui, fazer o Px aqui, abrindo, tá? Colocando já direto na equação. Tem aluno que gosta de fazer com mais calma aqui no cantinho, tá bom? Só façam aí de forma que não erre nos cálculos, né? Bastante atenção nessa parte aí. Vamos para o item B. Em uma competição de tiro esportivo, um atirador usa protetores auriculares que atenuam a intensidade sonora em beta igual a 40 decibéis. Um disparo ocorre tomando como referência os ouvidos do atirador a uma distância dada por R0 igual a 0,6 metros. Considere que a intensidade sonora IR para um espectador situado a uma distância R ao ponto de disparo é dada por IR igual a constante dividido por R ao quadrado. A que distância do disparo deve estar o espectador para que ele ouça o tiro com intensidade sonora equivalente àquela ouvida pelo atirador que usa protetores auriculares? A atenuação em decibéis de uma onda sonora cuja intensidade é reduzida de IR0 para IR1 é dada por beta, igual, que é o nível sonoro, igual a 10 decibéis vezes o logaritmo de base 10, que multiplica, vezes o logaritmo de base 10, IR0 sobre IR1, ok? Então vamos lá, aqui você não precisava lembrar a equação do nível sonoro, ele te dá, tá? Então vamos lá. Beta é igual a 10 vezes o logaritmo de base 10, né? De IR0 sobre IR1. Em parênteses assim, igual ele botou. Tá? O beta é o nível sonoro, ele deu pra gente, 40. Como ele colocou o 10 aqui, decibéis está certinho. Log, quem é IR0? Aí a gente vai abrir agora, ó. IR é a constante dividido por R, aqui como ele fala 0 primeiro, ao quadrado. Dividido.
pela constante dividido por R1 ao quadrado. Né? Tá ficando grandinho assim, mas acho que dá para entender. Corta aqui, ó, os zeros, ou passa a dividir no 10, vai ficar 4 igual a log de base 10. Aí você vai repetir a primeira, inverter o sinal, inverter a segunda. Cortou a constante. 4 igual a log de base 10, R1 ao quadrado sobre R0 ao quadrado. R0 ao quadrado. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse quadrado aqui para fora, tá? Para poder facilitar naquelas regrinhas do logaritmo, tá? Como é base 10, vai ficar mais fácil. Log de 10, ó, vai ficar R1 dividido para R0 elevado ao quadrado. Já que tem quadrado nos dois membros, eu posso colocar o quadrado lá fora. Como o logaritmo tem base 10, a gente fala que vai dar um peteleco no expoente, ele vai cair. Então vai ficar assim, 4 igual a 2 vezes log de base 10, R1, R0. Tá? Como se eu petelecasse aqui, ele vai lá para o ladinho do log. Aí eu tenho que 4 sobre 2, né? Pessoal, eu acho que eu vou colocar aqui nesse cantinho. Vou continuar ali em cima. Não... 4 sobre 2 vai dar 2. Log, né, de base 10, R1, R0. Agora eu posso começar a colocar os meus valores, né? Então, 2 igual a log, eu tenho o valor de R0, eu já vou colocar aqui, é 0,6. Ok? Então, para eu poder tirar esse logaritmo daqui, eu colocar isso aqui no exponencial de base 10, já que ele está em base 10, lá para o outro lado. Aí o log, tchum, vai embora. R1 sobre 0,6. Entenderam? Para você tirar o log de base 10, você eleva o número que está do lado oposto com a base 10 de exponencial. Então, 10 elevado ao quadrado. Se aqui tivesse 5, seria 10 elevado à quinta, tá? Então, 10 ao quadrado vai ser 100. R1 vezes 0,6. Multiplica cruzado, R1 vai ser igual a 100 vezes 0,6, vai dar 60 metros. Ok? Então, ele quer saber a que distância do disparo deve estar o espectador. Então, o espectador deve estar a 60 metros. Então, aqui era mais a parte matemática, porque ele te deu a equação do nível sonoro, ele te dá o valor do I que ele quer, né? A gente só substituir e lembrar das regrinhas aqui do logaritmo, né? Essa questão do quadrado, né? Essa questão para poder tirar o logaritmo daqui e jogar a exponencial lá para o outro lado, tem que relembrar essas regrinhas de logaritmo. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.